Hoje é um dia muito especial, gente, muito especial. A ceia do Senhor é um dia muito especial. 1 Coríntios 11, do 17 em diante, diz assim: Nisto que vou dizer-vos, não vos louvo, pois vos reunis não para o melhor, senão para o pior. Meu Deus. Antes de tudo, ouço que quando vos reunis na igreja, há entre vós divisões, e em parte creio. E até importa que haja entre vós diferenças, para que os que têm a aprovação de Deus se manifeste no vosso meio. Quando vos reunis no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor, pois quando comeis, cada um se apressa a tomar a sua própria ceia. Assim, um tem fome e o outro se embriaga. Não tem de casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem? Que vos direi? Louvar-vos-ei nisso? Nisso não vos louvo, porque o que eu recebi do Senhor eu também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: Isso é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Feche seus olhos para a palavra de oração. Soberano Deus, Pai de nosso amado e Salvador Jesus Cristo, bom é estar na tua casa, na tua presença. Obrigado, meu Deus, por este ambiente espiritual. Obrigado por tudo que o Senhor já falou no nosso coração e continue a falar conosco através da tua palavra, Pai. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar assento. Hoje, como eu disse, é um momento especial. Esse culto é um culto diferente dos demais cultos. Porque neste culto, nós estamos fazendo algo que a gente devia fazer em todos, mas nós não fazemos. Nós separamos este culto para que nós possamos trazer à memória algo que é muito importante, que é o sacrifício na cruz do Calvário do nosso Senhor. O apóstolo Paulo está aqui trazendo uma palavra dura para a igreja de Corinto. E essa palavra, o que o Paulo ficou sabendo que estava acontecendo na igreja, incomodou muito a Paulo. Porque este povo estava reunindo com um propósito, mas aquele propósito não estava sendo realizado, que era trazer à memória o sacrifício de Jesus, era a ceia do Senhor. Nós estamos diante de uma mesa, e essa mesa é a ceia do Senhor. E você vê que o que o apóstolo Paulo está nos advertindo, é que esse povo não estava fazendo algo que é extremamente importante, que era compartilhar. Nós precisamos entender qual é a importância desse compartilhar. Este povo estava aqui se reunindo, dizendo que iria comer a ceia do Senhor, dizendo que estava trazendo um memorial sobre a ordenança que o Senhor Jesus deixou, mas este povo não estava cumprindo isso de forma como Paulo havia ensinado. Este povo estava reunindo, e cada um estava comendo a sua própria ceia, porque quando você não compartilha, você está fazendo algo que não tem nada a ver com aquilo que o Senhor Jesus ensinou. E o significado mais profundo do Evangelho é compartilhar. Diga, compartilhar. Deixa eu explicar isso. Como isso é importante, como isso é relevante, o compartilhar. Você observa que o Paulo está dizendo assim: olha, eu não vos louvo por isso, porque vocês não estão compartilhando. Vocês estão trazendo a sua ceia. Se você está fazendo algo que é individual, você não está fazendo aquilo pelo que o Senhor Jesus ensinou. Você precisa entender que a ceia do Senhor é um momento de... O Evangelho é compartilhamento. Isso é tão real, isso é tão verídico, que esse compartilhar, observe que quando... Tem um fato muito importante que a gente vê a importância disso. O Senhor Jesus, após morrer, e naquela cruz, e ressuscitar dentre os mortos, a Bíblia nos fala que tinha um grupo de pessoas que estavam reunidos, sempre em volta de Jesus, mas com a expectativa.
A expectativa era que Jesus fosse aquele que ia redimir a Israel. E o que era redimir? Era livrar, era resgatar. Por quê? Porque o povo de Deus estava sendo subjugado pelo Império Romano. E a expectativa, quando Jesus aparece, começa a fazer milagres, começa a ver maravilhas, dizendo assim: olha, eu sou o Cristo, eu que vim aqui para salvar o mundo. As pessoas entenderam que a salvação estava relacionado a livrar o povo do domínio de Roma. E essa é a expectativa deles. Tanto que quando após Jesus morrer na cruz do Calvário, eles não acreditavam que Jesus já havia sido ressuscitado. As mulheres foram ao sepulcro logo no dia seguinte, no primeiro dia da semana, no domingo. Jesus morreu numa sexta-feira, 15h. E no domingo pela manhã, as mulheres foram ao sepulcro, porque no sábado ninguém podia fazer nada. Era o Shabat Shalom. E quando aquelas mulheres chegam lá, vê a pedra removida, o anjo havia removido a pedra, e ela olha no sepulcro, e vê ali o anjo, e o anjo vai dizer assim: vocês estão procurando dentre os mortos aquele que já ressuscitou. E elas se alegram com aquilo, e vão falar aos discípulos. A Bíblia vai dizer que elas foram falar aos 11 e outros. Os 11 porque Judas já tinha morrido. E eles não acreditaram. E 2 desses que ouviram, não dos 11, mas 2 dos outros discípulos que estavam juntos, quando elas contaram isso, eles foram embora, totalmente frustrados, uma expectativa totalmente frustrada. Foi assim: olha, nós pensávamos que este homem fosse o que vinha tirar de nós essa opressão romana. E eles foram a caminho de uma cidade chamada Emaús, 2 deles, tristes. A Bíblia diz que eles foram comentando pelo caminho, tristes. E aí Jesus aparece. Jesus aparece no meio deles. Entenda isso. E Jesus pergunta para eles: o que vocês estão falando? O que vocês estão conversando? Por que vocês estão tristes? Ela falou assim: você é forasteiro aqui? Eles não reconheceram quem era Jesus. Jesus já estava ressuscitado no meio deles. E Jesus começa ali a fazer um culto com eles. Porque Jesus começa a pregar para eles. Jesus começa a falar desde Moisés até os profetas, e Jesus vai falando a palavra. A Bíblia diz que o coração deles vão ardendo. Mas eles não abrem os olhos para entenderem que aquele era o Cristo. Porque a expectativa deles estavam frustradas. Porque eles não tinham a ideia, não entenderam o que realmente Jesus veio fazer nessa terra. A expectativa deles estava frustrada. E eles continuam caminhando, Jesus falando no meio deles. Olha, irmãos, nós temos que tomar um cuidado muito grande. Qual é a expectativa que nós temos de Jesus? O que nós esperamos de Jesus? Eles esperavam que Jesus fosse salvá-los do Império Romano. E não entenderam que Jesus veio salvá-los do pecado, porque aqui o Império Romano era passageiro, mas tem uma eternidade esperando por cada um de nós. E eles não entenderam isso. E Jesus só voltou a falar assim: vocês são muito nércios de coração. Vocês não entenderam nada. Jesus só falou assim: será que eu vou ter que marcar um outro crucificamento para mim? Vou ter que ir para a cruz de novo para que vocês entendam o verdadeiro propósito pelo qual eu estou aqui. E Jesus foi falando com eles. Era 11 quilômetros. Imagina quanto tempo levou Jesus pregando para eles, desde Moisés até os profetas, mostrando o que deveria acontecer com Cristo. Não era o Cristo, não ia vir para salvá-los do problema romano, dos impostos pesados sobre eles. Não era isso. O objetivo era muito maior, mas eles não entenderam. Entenda, irmãos, presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Esses homens estão caminhando ao lado do próprio Cristo, não vendo que era Ele, os olhos não se abriram para entender que aqueles que estavam com Ele era Jesus. Então entenda, às vezes não adianta nós falarmos, não adianta muitas das vezes se próprio Jesus pregando não abriu os olhos deles. E quando os seus olhos foram abertos, quando Jesus entra na casa, pega o pão, numa mesa como essa, pega o pão e compartilha. No momento de que Jesus compartilha aquele pão, os olhos deles se abrem. E aí eles entendem. Entenda isso, irmão. O Evangelho é compartilhar. Foi no momento que eles estavam, Jesus compartilhou o pão. Na hora que Jesus partiu o pão, os olhos deles se abriram. E aí eles entenderam, era Jesus que estava aqui. Entenda a responsabilidade nossa, igreja. O Evangelho é compartilhar.
Nós precisamos compartilhar a nossa vida com as outras pessoas. Nós não podemos ficar isentos onde nós estamos, que as pessoas não reconheçam o que vive dentro de nós, que nós temos um Deus que morreu por nós, que habita em nós. Por isso nós somos diferentes. E para que nós possamos compartilhar esse Jesus, para que os olhos, a escama deles caiam dos seus olhos, e eles vejam Jesus em nossa vida. Compartilhar o Evangelho, compartilhar o que Deus tem feito, compartilhar um milagre, compartilhar um testemunho, compartilhar o motivo da sua alegria. Qual é? É isso que nós devemos compartilhar, porque na hora que nós fizermos isso, as escamas deste mundo vão cair, e eles vão reconhecer quem é Jesus, através da nossa vida. Estão me entendendo? Diga amém. Compartilhar. E é o que esse povo não estava fazendo em Coríntios. Eles não estavam compartilhando. E Paulo deu uma dura neles, como nós lemos aqui. E eu quero que você entenda que nessa manhã nós estamos aqui reunidos com um propósito. O propósito da ceia do Senhor, ele tem situações, propósitos específicos, para que nós estejamos diante dessa mesa. E eu quero que você pergunte, por que tomamos a ceia? O que a ceia significa? Isso aqui não é um ato religioso, meu irmão. Minha irmã, isso aqui não é um ato religioso. Primeiramente, eu quero dizer que a ceia é uma revelação divina. No versículo 23, o apóstolo Paulo está dizendo assim: porque o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. O que eu recebi do Senhor. Paulo está dizendo, o que Paulo está dizendo aqui? Olha, não é algo que eu criei. Não é algo que eu imaginei. Não é algo que eu acho que é o que tem que acontecer. Eu recebi do próprio Senhor Jesus. Entenda, talvez você vá olhar na cronologia que folheando sua Bíblia, Coríntios está muito depois dos evangelhos de Mateus, Lucas, Marcos e João. Aí você pensa assim, mas o apóstolo Paulo, ele viu lá atrás, ele leu os escritos. Não, meu irmão, essa carta aos Coríntios foi escrita pelo menos 10 anos antes do primeiro evangelho ser escrito, que foi o evangelho de Marcos. Pelo menos 10 anos, ninguém pode dizer assim, você leu lá o que Marcos escreveu e você está escrevendo, você leu lá o que Lucas escreveu e você está dizendo não. Ele recebeu do próprio Senhor Jesus. Paulo está dizendo, no dia que eu estive com o Senhor, eu recebi dele esta orientação que nós estamos fazendo aqui, de modo que banalizar isso é banalizar algo do próprio Senhor Jesus. Todo o ensinamento de Paulo era algo que vinha diretamente do Senhor, porque Deus chamou Paulo e trouxe a ele uma revelação daquilo que deveria fazer. Em Gálatas 1, 11 e 12, ele vai dizer assim, faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado, não é segundo homens. Versículo 12, porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus. Eu recebi do Senhor de modo que se alguém pregar outro evangelho, seja considerado amaldiçoado. Olha o que Paulo estava dizendo. Paulo está dizendo que a ceia é um ato da igreja sob uma orientação divina. Nós temos que entender que esse momento não é algo criado por homens. É uma orientação que Jesus deixou para que nós fizéssemos. Não pode ser banalizado, porque é uma ordenança do próprio Senhor Jesus. E é o que aquele povo estava fazendo. Aquele povo estava banalizando. Aquele povo estava se reunindo para comer a suposta ceia, que eles diziam ser a ceia do Senhor. Eles estavam reunidos, mas banalizando. Cada um estava comendo o seu banquete, enquanto outros não participavam. Então, compartilhar é uma coisa. E você fazer algo sozinho dentro da obra do Senhor é outra coisa. A segunda expressão que Paulo diz sobre a ceia, é que a ceia é uma expressão de gratidão. Ele vai dizer assim, olha, o que eu recebi eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, tendo dado graças. Diga comigo, graça. Graça, meu irmão. No versículo 24 ele vai dizer, tendo dado graças. Tendo dado graças. Santa Ceia é um culto de celebração. Santa Ceia não é um culto fúnebre. Apesar de estar lembrando de uma morte. Eu venho de um tempo que vim para a Santa Ceia, era o momento que a gente colocava a nossa melhor roupa. O culto da Santa Ceia era um momento especial que a gente se arrumava melhor do que os demais cultos. É um momento que eu aprendi
de uma reverência maior. O coração vem com a ideia de que eu estou indo participar de um memorial. A Santa Ceia, que você está em uma celebração. Então, meu irmão, é dia de se alegrar em Deus pela obra de Jesus na cruz do Calvário. Participar da ceia é uma forma de dizer: eu dou graças e reconheço que fui salvo, porque Jesus deu a sua vida por mim. Em toda a Bíblia nós vamos ver que é algo que tem que estar no coração de um homem e de uma mulher de Deus, é a palavra gratidão. O apóstolo Paulo fala assim: o Senhor Jesus deu graças. Se você olhar para os evangelhos, se você olhar para cada momento, eles não vão escrever, não está escrito todas as orações que Jesus fez, mas em todas as orações que estão escritas, primeiro Jesus deu graça. Primeira coisa que Jesus fez foram dar graças. Tudo que Jesus fez inicia com graça. E o salmista vai dizer algo semelhante a isso. Jesus deu graça por tudo, até para ressuscitar Lázaro. Antes de ressuscitar Lázaro, antes de chamar Lázaro daquele túmulo, o Jesus diz assim: Senhor, eu te dou graças, porque o Senhor sempre me ouve. Graça, meu irmão, é um coração agradecido. O salmista, no Salmo 100, vai dizer assim, ó: celebre ao Senhor com júbilo. Todos os moradores da terra sirvam ao Senhor com alegria. Apresente-se diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus e que foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e rebanho do seu pastoreio. Ei, entre pelas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor, rendei graças e bendizei ao teu nome. Só nesse versículo fala para nós termos graça, darmos graças por 2 vezes. Por quê? Porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração é a sua fidelidade. O salmista está dizendo: celebre ao Senhor, meu irmão, entre por essas portas com gratidão. Ele está dizendo: chegue aqui já celebrando ao Senhor, chegue na igreja já adorando, chegue na igreja já louvando. Quando nós saímos de casa, nós já saímos assim, porque o salmista diz assim: ó, eu me alegro quando disseram, vamos à casa do Senhor. Nós temos que vir aqui com alegria, meus irmãos, com o coração cheio de esperança e de alegria. Essa tem que ser a nossa conduta ao pegar o pão, ao pegar o cálice do Senhor. No momento que nós estamos participando da ceia, eu estou dizendo: Senhor, eu te agradeço pelo corpo de Jesus, moído naquela cruz. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço pelo sangue derramado a meu favor. O sangue de Jesus é a única explicação que eu e você podemos ter de esperança de uma vida eterna, meu irmão. Então seja grato ao Senhor. Escute isso: você vai ter sempre motivos para reclamar. Eu e você sempre teremos motivos para reclamarmos. Não tenha dúvida. Eu sei que nós temos uma luta, eu sei que nós estamos em dificuldade, eu sei que cada um de nós tem a sua luta pessoal, e se você for olhar para isso, nós sempre teremos motivos para reclamar. Mas eu quero dizer para você, que você tem muito mais razões para agradecer do que para reclamar. Então, entre nos átrios do Senhor com alegria. Hoje é um momento de nós alegrarmos muito na presença do Senhor, porque nós estamos aqui celebrando a nossa salvação, nós estamos aqui celebrando a nossa esperança de uma vida eterna, nós estamos aqui celebrando que no momento que nós partimos desse mundo, nós estaremos com o Senhor eternamente na glória. Então é um motivo de celebração, que por muitas tribulações deste mundo, e nós vamos ter muitas, o que nos importa é que nosso nome está escrito no livro da vida. Tem um louvor da harpa cristã, chamado o louvor 564, que diz assim: quantas bênçãos, dize quantas são, recebida da divina mão. Vem dizê-la, todas de uma vez, e ficará surpreso o quanto Deus já fez. Quantas vezes entramos por essas portas, irmãos, quantas vezes com o coração triste e amargurado, pelos problemas desta vida, do que um coração decidido a adorar. Nós precisamos sair daqui, entrarmos nesse lugar com o coração decidido a adorar. Ei, eu sei que você está sofrendo, eu sei que você tem dificuldade, eu sei que você tem necessidade, meu irmão, mas quantas bênçãos, olha quantas são, olhe para tudo quanto o Senhor tem feito e tem realizado na sua vida. Então este lugar é o lugar de nós nessa manhã adorarmos, alegrarmos o nosso coração. Hoje é dia de festejarmos, nós estamos aqui para celebrar a nossa grande salvação.
E se você tem motivos mesmo para adorar, aplauda bem forte esse Deus. Aplauda bem forte. Eu tenho muito motivo para celebrar. Tenho muito motivo para celebrar. Eu sei que você também tem. Então pare de olhar o problema e olhe o quanto Deus já fez. Traga à memória aquilo que te traz esperança. O que te traz esperança não é a dor que você está vivendo. O que te traz esperança não é o problema que você está vivendo hoje. O que te traz esperança não é a tristeza que você está vivendo hoje. O que te traz esperança é o que Ele já fez por você. É isso. Então você tem que ser grato a Ele em todos os momentos. E um momento como esse, não pode haver tristeza neste lugar. Terceiro, Santa Ceia é o símbolo do corpo de Cristo. Ele vai dizer assim, depois que ele deu graça, ele partiu e disse, isso é o meu corpo, que é entregue por vós. Isso é o meu corpo, que é entregue por vós. Vamos entender isso. Na teologia católica, o pão é um pedaço do corpo. Na teologia, isso se chama doutrina da transubstanciação. É um pedaço. Na teologia católica, o pão é um pedaço. A partir do momento que ele é consagrado, ele vira realmente um pedaço do corpo de Cristo. A Bíblia não nos dá nenhum respaldo para pensarmos assim. Para nós cristãos, o pão é um tipo, ou seja, é uma tipologia, é uma figura representativa do corpo do Senhor. Então, participar da ceia é lembrar o sacrifício deste corpo. O sacrifício do sofrimento que Jesus passou por nós. Em João 6, Jesus vai dizer assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que comer da minha carne, este viverá para sempre. O seu corpo, meu irmão, o corpo de Jesus foi entregue por nós. Participar da ceia é lembrar disso. Após a última ceia, quando Jesus, reunido com seus discípulos, naquele momento em que Judas é revelado como o traidor, se levanta e vai entregar Jesus, vender Jesus. Jesus vai ao jardim de Getsêmanis com os outros 11. E ali, ele vai orar. E a Bíblia diz que os seus discípulos ficam a tiro de pedra, ou seja, de 25 a 30 metros, a um tiro de pedra. O Lucas relata isso, dá essa particularidade, que é de 25 a 30 metros. Jesus ora e pede, se possível, passasse dele aquele cálice, sem que ele bebesse. Irmãos, naquele momento Jesus ainda não tinha levado uma chicotada. Naquele momento Jesus ainda não tinha sido pregado. Mas é que Jesus já estava sofrendo, porque ele sabia pelaquilo que ele ia passar. Ele estava sofrendo tanto que o seu suor transformou-se em gotas de sangue. É o corpo do nosso Jesus, irmão. Um homem sem pecado. Um homem que nunca pecou e na sua boca nunca houve engano. Entenda isso, ele estava ali. E a Bíblia nos diz que ele suou sangue. Interessante que só Lucas relata isso, porque Lucas era médico. Então Lucas entendia muito bem qual era o processo, o que estava acontecendo com o corpo de Jesus, para que isso acontecesse. Na ciência moderna de hoje, nós chamamos de hemidrose. É quando geralmente, por um estresse muito grande, o suor se transforma em gota de sangue. Jesus está sofrendo dores profundas naquela hora. Jesus pede que se passasse dele aquele cálice, mas que fosse feita a vontade de Deus. Logo após Jesus passar por este momento de dor, chegam os soldados, pegam o nosso Jesus, Judas trai ele com um beijo em sua face, levam Jesus para o sinédrio, ele é julgado, colocam ele de bruços sobre um tronco, 2 soldados, um de um lado, outro do outro, com um chicote, e o chicote romano era chamado de flagrum ou flagellum. O chicote, ele tinha no cabo, era feito de couro, de animal curtido, e durante todo o espaço dele, tinha bolas de chumbo, e na sua ponta, era chifres de carneiro, pontiagudos, meu irmão. E ficou Jesus amarrado sobre um tronco, com as costas expostas, um soldado de um lado e outro de outro, pegando aquele chicote e batendo sem dó, e toda hora que aquele chicote batia nas costas de Jesus, quando eles puxavam, eles arrancavam pedaços das costas de Jesus. Isso é o meu corpo que é partido por vós. Depois disso, como não satisfeito, eles pegam um ramo de um espinho chamado Zizipus spina. São espinhos de 5 centímetros de altura, de tamanho, de comprimento. Fazem uma coroa,
cravam na fronte de Jesus, na cabeça de Jesus, pegam um pedaço de pau e ficam batendo para que aqueles espinhos encravassem na fronte do nosso Jesus. Aqueles espinhos iam entrando nessa parte sensível da cabeça, e o sangue ia chorrando, as dores eram intensas, após ter sido chicoteado de uma forma absurda e cruel. Isso é o meu corpo, que é entregue por vós. Nós não possamos esquecer isso, meu irmão. Minha irmã, nós não podemos esquecer isso. Aquilo causou um grande dor e sangramento, Jesus. E o Isaías, em 53:7, vai dizer assim, que ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. A maioria das pessoas só lembra disso na sexta-feira da paixão. Mas o sacrifício de Jesus ecoa na eternidade. O pão é o símbolo do seu corpo moído por você. Diga para quem está do seu lado, foi por sua causa. Quem matou Jesus não foram os judeus, não foram os romanos, não foram os gregos. Foi cada um de nós. Ele morreu por nós, ele sofreu por nós e se entregou por nós. Isso é meu corpo, que é partido por vós. Valorize este momento em nome de Jesus. Foi por mim e por você que ele fez isso. A ceia, quarta ceia é um memorial. Diga-me, memorial. Jesus falou assim, façam isso em memória de mim. Fazer isso em memória, o propósito do memorial é manter vivo na memória alguém que fez algo ou de alguma coisa. O memorial é isso. É manter vivo na memória de alguém, um fato ocorrido. Nós estamos num bairro chamado Rua de Ramos. Esse bairro deve-se a uma homenagem em 1947, pelo prefeito da época, chamado Wallace Simmons. Dr. Arthur Rude da Silva Ramos foi um jurista, um delegado, um homem que tinha uma chácara grande aqui na área do Taboão. E em 1947, o Wallace Simmons colocou o nome desse bairro de Rua de Ramos. Ele teve uma filha, que todos chamavam ela de Nenê, chamada Lavínia, e ela casou-se com um homem chamado Lauro Gomes, que foi prefeito por 2 mandatos nessa cidade, na década de 50 e na década de 60, que tem uma avenida também em nome dele. Tudo isso, meu irmão, é um memorial para lembrar estas pessoas. Porém, quantas praças, quantas avenidas tem nome de pessoas importantes, pessoas que marcaram, pessoas que fizeram a diferença na vida de pessoas, em cidades, que deram a contribuição. Nós temos um querido pastor chamado Roberto Montanheiro, que faleceu, e fizeram um memorial para ele no quilômetro 18, o viaduto leva o nome dele. Pastor Roberto Montanheiro. Se você passar lá, você vai ver. São memoriais. Mas sabe qual é a nossa diferença? Essas pessoas que foram homenageadas, honradas, não estão em nenhum desses lugares para receber a homenagem. Mas neste memorial de hoje, neste memorial que nós estamos, o homenageado está aqui no nosso meio. O homenageado está aqui porque ele ressuscitou. Os outros morreram e foram enterrados, mas Jesus está vivo e ele está aqui no nosso meio, recebendo de nós a honra, o louvor, a adoração, a gratidão, o nosso coração cheio de alegria. Ele está aqui porque ele ressuscitou. É o único cerimonial que o seu homenageado está presente todas as vezes. Aleluias! Jesus está aqui, meu irmão. Então seja com teu coração alegre, homenageando aquele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluias! Está sentindo ele aí? Eu também estou sentindo ele aqui, glória a Deus. A ceia é o símbolo do sangue. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice dizendo, esta é a nova aliança no meu sangue. Esta é a nova aliança no meu sangue. Escute isso. Não devemos tomar o cálice do Senhor como uma bebida qualquer do nosso dia a dia.
Essa é a nova aliança no meu sangue. Jesus está dizendo, esse cálice é o meu sangue. O sangue da nova aliança que foi derramado por vós. Diga a palavra aliança. Talvez nós não conseguimos entender a dimensão disso. Porque para nós não é cultura nossa. Mas vou explicar rapidamente o que era a cultura judaica, oriental, para essa questão da aliança no sangue. A aliança de sangue era algo irrevogável. Eu vou explicar como é que funcionava. E a Bíblia vai falar sobre isso, lá em Gênesis capítulo 15. Abra lá Gênesis 15, vamos ver rapidamente, só para vocês entenderem. Louvado seja Deus. Gênesis 15. Essa situação aqui, Deus chama Abraão, e passa um tempo, Abraão fala para Deus assim, olha, como as suas promessas podem se cumprir na minha vida, pois eu já estou velho e não tenho filhos. E a sua promessa é que da minha geração sairia uma grande nação. Como posso eu ter certeza nisso? Versículo 8 vai dizer assim, perguntou a Abraão, ó Senhor Deus, como saberei que hei de herdar todas essas promessas? E aí Deus vai responder para ele. Toma uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e uma pombinha. Vou explicar isso aqui. Uma cabra, um carneiro e uma novilha. Uma novilha, uma cabra e um carneiro de 3 anos. Uma rola e uma pombinha. Olha como era a aliança de sangue. Você pegava esses animais, como Deus mandou fazer, parte no meio, Abraão. Coloca diante de um altar. A cabra, o carneiro e a novilha. De 3 anos. Então você imagina um altar aqui, um outro altar aqui. Parte no meio e coloca uma parte aqui e uma parte aqui. E um espaço entre elas. Faça isso com o carneiro, com a novilha. Faça isso. E no momento, como é que era feito? Passava-se no meio daqueles altares que estavam o animal repartido. Em algumas outras culturas, pegava-se parte passava por meio daquele sangue daqueles animais, e se cortava um pedacinho dos pulsos, pingava-se na taça de um, na taça do outro, colocava o vinho e bebia. Ali era um pacto irrevogável. O que Deus está falando para Abraão? Abraão entendeu muito bem o que Deus está dizendo para ele. Abraão, faça isso, porque eu vou passar no meio. Passar no meio era selar. Passar no meio era compromisso irrevogável. Passar no meio era algo que não poderia ser desfeito. Mas a Bíblia diz, se você continuar lendo, eu não vou conseguir dar tantos detalhes por causa do horário, mas se você continuar lendo, a Bíblia diz que Abraão dormiu. Abraão dormiu no momento do cerimonial. E quando ele desperta, o próprio Deus estava com uma tocha e com uma chama. Eu fico imaginando essa cena, meu irmão. O próprio Deus desceu e passou no meio daquele sacrifício. Passou no meio para lá, passou no meio para cá. E o fogo consumiu todo aquele sacrifício. O que Deus estava dizendo para Abraão? Abraão, não preciso de você para selar uma aliança. Eu estou dizendo para você, essa aliança eu vou honrá-la. Você pode até esquecê-la, você pode até falhar, você pode até não cumpri-la, mas eu vou honrá-la, porque aquilo que eu estou firmando aqui jamais será irrevogável, jamais será revogável, jamais vai falhar. Deus passou no meio daquele sacrifício e disse assim, essa é a aliança que eu faço com você. E Jesus fez a mesma coisa, essa é a aliança no meu sangue. Eu garanto, eu não preciso do homem fazer a parte dele. Numa aliança de sangue, eu faço a minha e é o suficiente.
Os homens, ambas as partes precisavam passar, mas Deus sozinho fez tudo por nós. Por isso que ele fala, este é o meu corpo partido. Este partido traz na memória das pessoas, entendam muito bem a cultura da época, esse é meu corpo partido, esta é a aliança no meu sangue, me entenderam? Diga amém. Então o que Jesus fez? Ele fez sozinho, eu e você. Sabe qual a parte que cabe a nós? Cremos, não precisamos passar, porque Ele já passou sozinho em nosso lugar. Nós só precisamos crer, nós só precisamos acreditar. Sexto e último, a ceia é uma mensagem da cruz. Quando comeres e bebeis, anunciais a minha morte, até que eu venha. Pois todas as vezes comedes esse cálice, comedes esse pão e bebedes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. A ceia é uma pregação da cruz. É a pregação da mensagem da cruz. Quando nós participamos da ceia, nós estamos proclamando a mensagem da cruz. Jesus voltará. Jesus voltará. Tem um hino que também diz assim: sim, eu amo a mensagem da cruz. Eu amo a mensagem da cruz. E até morrer, eu a vou proclamá-la. Louvado seja o Senhor. Eu queria que você se colocasse em pé. Nós vamos servir a ceia nessa hora. O louvor pode subir. Que nós participemos essa manhã, diferente, talvez, de outras ceias que nós participamos. Nós participemos nessa manhã de uma forma com mais reverência, com mais gratidão, com mais alegria. Porque Ele fez isso tudo por um único motivo, por nos amar. Jesus foi pregado naquela maldita cruz, porque maldita? Porque todo aquele que fosse pregado no madeiro era considerado maldito. Jesus foi pregado com os cravos romanos. Mas Jesus não foi morto porque as pessoas simplesmente eram ruins. E Jesus não foi morto porque aquelas pessoas eram malvadas. Ele não foi morto porque o inferno arquitetou tudo aquilo para acabar com Jesus. Não, meus irmãos. Aquilo era plano orquestrado antes que o mundo fosse fundado. Era plano de Deus. Sabe por que era plano de Deus? Porque se isso não acontecesse, eu e você estaríamos condenados eternamente. Nós estaríamos condenados eternamente se isso não ocorresse. Então não é motivo para nós ficarmos tristes. É motivo para nós nos alegrarmos, porque alguém nos amou de uma maneira que nós jamais vamos entender. Que mandou o único filho que Ele tinha para morrer no meu e no seu lugar, para sofrer a mim e por você. Por quê, pastor? Porque Ele quer estar conosco a eternidade inteira. Nós somos feitos à sua imagem, à sua semelhança. Ele nos amou antes que nós fôssemos formados no ventre da nossa mãe. Ele nos amou de uma maneira que nós não conseguimos entender, e se entregou. Não foi aqueles escravos romanos que seguraram Jesus naquela cruz. O que segurou Jesus na cruz foi o amor que Ele sente por mim e por você, e Ele ficou ali até dizer: Pai, está consumado, tetelestai, para aquilo que eu vim, Pai, eu estou terminando a obra, Senhor. E o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, e nós temos acesso agora à presença do Deus, e nós podemos chamar papai. Ah, papai, me ajuda. Ah, papai, me socorre. Ah, papai, obrigado, Senhor. Obrigado, porque isso é valioso demais. Meu irmão, você pode perder tudo nessa vida, mas nunca perca a salvação, porque essa foi de graça para você. Talvez temos perdas das mais diversas. Acabei de falar de uma perda tão grande que nós tivemos na família, mas a nossa alegria está que nós vamos encontrar um dia. A nossa alegria está que um dia nós estaremos reunidos, não num espaço físico como esse, mas em lugares celestiais.
essa esperança, irmão, que nós um dia estaremos juntos, e não é por 80, 90, 100 anos, é para a eternidade, nós estaremos reunidos, irmãos, cantando, louvando, adorando o nosso Deus. Lá não haverá choro, lá não haverá tristeza, lá não haverá doença, lá não haverá morte, porque Jesus venceu a morte na cruz do Calvário. Nós não morreremos, nós viveremos eternamente. É motivo de alegria, de júbilo. Aplauda o Senhor, meu irmão, de todo o seu coração. Participe dessa ceia. Participe dessa ceia, não com pesar de algo que esteja acontecendo com você. Não participe com esse pesar, participe com alegria no coração. Nós vamos louvar a Deus, e nós vamos servir a ceia. Para quem é a ceia, pastor? Para quem é este momento? Esse momento é para discípulos. E quem são discípulos? São aqueles que já aceitaram o sacrifício da cruz, já aceitaram Jesus como único e como suficiente Salvador, já batizaram, mostrando que querem compromisso com esse Deus. O batismo é para mostrar para o mundo que você morreu para a velha criatura e nasceu de novo em Cristo Jesus, está vivendo em novidade de vida. Se você já aceitou a Cristo, mas ainda não se batizou, aguarde, em breve o seu tempo vai chegar. Que arda no seu coração o desejo de se passar pelas águas batismais, que é uma ordenança também que Jesus deixou. Mas hoje é para discípulo. Participar da ceia é para discípulo. Se você é de outra igreja e está nos visitando, seja muito bem-vindo à mesa do Senhor, desde que você esteja em comunhão com a igreja que você está, onde você pertence. Todos entenderam? Diga amém.